minha história ela começou já tem uns 26 ou 27 anos atrás. Eu comecei trabalhando em floricultura e eu fazia pequenos eventos. Então eu fui fazer cursos, me aperfeiçoar para aprender a montagem de buquê de noiva, de arranjo de cabelo, a montagem de igreja, né? E todo esse universo de decoração de casamento. Então eu procuro sempre fazer uma decoração atemporal, dessa forma elegante. É uma decoração que ela não cansa, que ela vai se identificar no álbum de fotografia, né? Sim. E manter, né, a nossa identidade, a nossa essência, né? Procurar casar num mês onde a flor não tem um preço muito alto, né? Tem alguns meses assim que o valor da flor triplica, e outros meses, mais o verão, já que temos preços mais acessíveis, porque é primavera. O casal vai lá e fecha o local com 100 convidados, tá? E de repente a lista de convidados passa para 150 convidados. Nossa. Esse é o podcast Team Bride. Eu sou Isis Lacombe, fotógrafa e videomaker, especialista em casamentos. E eu sou Jéssica Maluf, especialista em beleza para noivas. E esse é o nosso podcast voltado para o universo dos casamentos. Aqui você vai ver Perrengues, histórias e tudo mais que você gostaria de saber sobre o universo dos casamentos. E, mais uma vez, nós temos o patrocínio do Estúdio Isla, que é esse espaço que vocês estão vendo aqui, é onde eu faço o dia da noiva também, inclusive, e também ensaios fotográficos como corporativos, gestantes, e é sempre um prazer, né, estar disponibilizando o espaço aqui para o podcast. E hoje a nossa super convidada especial é a Giovana Rupolo. É um prazer te ter aqui, Jo. Nós ficamos honradas que ela veio aqui, porque a gente sabe que ela não costuma fazer aparições assim, né, em podcasts e tudo mais. Estou muito feliz, meninas, pelo convite, tá? De verdade, tá? E ainda ganhamos presentes, gente. Ganhamos presentes que estão embelezando o nosso cenário. Orquídeas e até o buquê de noiva, que depois a gente vai falar sobre ele. Giovana, conta um pouquinho pra gente como é que começou a tua história, né? Por que casamentos? Fala pra gente. Então, a minha história ela começou já tem uns 26 ou 27 anos atrás. Eu comecei trabalhando em floricultura e eu fazia pequenos eventos. Então começaram a me pedir buquê de noiva. Então eu fui fazer cursos, me aperfeiçoar para aprender a montagem de buquê de noiva, de arranjo de cabelo, a montagem de igreja, né? E todo esse universo de decoração de casamento, né? Com isso, eu comecei a trabalhar com decoradores, com profissionais, né, da área de eventos. E com o tempo, as noivas, naturalmente, elas começaram a me buscar, a me procurar para fazer a decoração do casamento delas. E foi assim que eu comecei. Que legal. E foi aqui em Florianópolis? Foi aqui em Florianópolis. Você falou mais ou menos uns 30 anos, Sim, né? eu vim morar aqui já tem quase 30 e eu comecei a trabalhar com flores, com decoração, tem uns 27 anos. Ai, tem bastante tempo. Que lindo. Bastante, tem bastante experiência de mercado. Sim, sim. E se você pudesse definir, assim, a sua essência como decoradora, tem alguma palavra, alguma frase que você gosta de usar? Conta um pouquinho. Então, é difícil, né, a gente definir a gente, né, em uma única palavra, porque eu acho que é o conjunto de tudo, né, do que a gente é, né? Mas, assim, eu acho que é elegante, é criativa, eu sempre fui muito criativa, né? Ela é elegância em pessoa. Ela é elegância em pessoa. Mas eu acho que também a forma muito natural e transparente que eu costumo conversar com os meus clientes, com as minhas noivas, eu acho isso bem importante e isso me ajuda bastante também. Perfeito. E como que tu busca essas referências? Tu procura buscar referências fora do Brasil, mais voltadas no estilo da natureza ou nos noivos, né? Também? Sim. Como que funciona? Então, é um pouco de tudo isso, né? Eu costumo ver bastante referência fora do Brasil, né? Na verdade, começa lá fora e depois vem para cá. Então, eu costumo ver as tendências que eles estão usando lá fora, mas eu também me inspiro bastante na arquitetura do local que eu vou montar o evento, Isso é bem importante, nos né? lugares também que a gente vê por aí, né? Nas referências dos noivos, claro, os noivos mandam referência, né? Em cima disso eu vou criando, né? Imaginando como é que eu vou fazer, mas também na natureza, né? Porque eu tenho essa conexão com a natureza. E aqui em Florianópolis a gente tem muita coisa, né? Então é tudo isso, né? Da onde vem as minhas inspirações.
Até porque lá fora, né, acaba ditando muita regra para cá, né? Exatamente. E com essa coisa da internet, do pessoal vir buscando referências do Pinterest, só que é importante também que tenha as flores da época, né? As flores da referência de lá e das referências que estão aqui. Com certeza. Aí, né? Como que você lida com isso? Assim, às vezes a noiva chega com uma flor muito específica e não é época. Como que funciona isso? Então, exatamente isso. Esse é um ponto bem importante, porque hoje em dia as noivas, elas vêm com pastinhas, né? E todas do Pinterest, mas sempre aquelas fotos, nem sempre são do Brasil. É muita referência de fora, né? onde a gente tem peônias que a gente nem tem no Brasil, que são lindas e que o valor a gente sabe que é um absurdo, né? Vem, por exemplo, um pacotinho com 5 peônias, digamos R$600, né? R$700. Meu Deus. Então o preço é esse. Mas tem a possibilidade. Sim, claro, são importadas as peônias, né? Mas devido ao custo ser... um transporte assim? Não, assim, tem importadora, vem de São Paulo pra gente, né? Só que assim, não é garantia que a flor vai chegar boa, né? Porque... Mas, enfim, como tem um custo muito alto, então a gente não costuma trabalhar muito com peônia, né? Mas eu lido de uma forma muito transparente, né? Eu geralmente, assim, eu converso com as minhas noivas, eu explico, olha, essa tua referência aqui, né, não é daqui do Brasil. O que você gosta nessa foto? São as flores, são as cores, né? Eu tento entender aquela foto e, dentro do possível, então, a gente cria, então, a decoração de casamento delas com as flores daqui, né? E vai adaptando. Porque não tem como você falou, é a mesma coisa da maquiagem. Elas trazem a referência do Pinterest e você falou da questão da sazonalidade, mas a maquiagem é muito sobre formato de rosto, de olhos, a questão da pele, ser uma pele jovem, uma pele madura, um olho caído, então a gente tem que adaptar. Exatamente. E eu faço justamente isso na prévia. Elas me mandam, eu mando um formulário de estilo, elas preenchem e depois, no dia da prévia, eu vou foto por foto. O que você gostou nessa foto? Porque às vezes eu acho que é o iluminador. Quando eu vou ver, não, eu gostei do batom. Então, elas são bem específicas. Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? A gente precisa perguntar o óbvio também. Não, e também assim, não só o que gosta, mas também o que não gosta, né? O que você não quer que eu use no teu casamento. Giovana, eu não gosto de lírio porque eu tenho alergia com o pólen, isso é bem normal, né? Então, saber também o que gosta e o que não gosta é bem importante, né? Eu faço essa pergunta também, principalmente para as noivas, normalmente é mais tranquilo. Sim. Mas assim, qual é o teu lado? Tens algum lado que tu não gosta? Tem alguma coisa que tu não gosta? Aí às vezes fala, não tem nada, mas às vezes tem, às vezes não gosta do perfil do nariz, às vezes tem um lado do rosto que às vezes a pessoa, né? Isso. E é totalmente normal, isso acontece muito. Não, é importante, né? Porque a gente poder naquele dia deixar aquele evento perfeito, né? Sim. Então, assim, fazer as perguntas certas, As perguntas certas. As perguntas certas é bem importante. Mas que só com experiência, né? Só na experiência que a gente acaba tendo acesso a essas perguntas. Porque na verdade, assim... É um erro e um acerto, né? É um erro e acerto. Na verdade, assim, claro, a gente vai fazer... Eu ainda faço bastante curso, muito, né? Porque sempre tem que estar se aperfeiçoando. Sempre tem que ir fazendo, porque além, claro, das técnicas, né, que eu já possuo, né, com o tempo, também tem a questão de aprender estilo de decoração, trabalhar com estilo de decoração, harmonia, trabalhar com as cores, fazer harmonia de cores, que é muito importante, né? Que às vezes o pessoal pensa assim, eu gosto de colorido, mas o colorido também tem que combinar, também tem que ter a dosagem certa de cada cor para ficar harmônico, né? Sim. Então, assim, eu tô sempre também me reciclando e me atualizando, então, com tudo que envolve esse universo de eventos, né? E casamentos, né? Perfeito. E eu achei muito interessante porque foi um ponto comum que nós três falamos. Isso de a gente conversar com o cliente antes, entender o que o cliente gosta, o que o cliente não gosta. Então foi muito incomum para nós três. Porque às vezes, assim, quando eu converso com a noiva, eu faço uma reunião, acredito que vocês também façam, até antes de me contratar. Para eu explicar como que funciona o dia da noiva comigo, falo sobre a prévia. E que a prévia não é simplesmente assim, me mostra uma maquiagem penteada que você gosta. Não, tem um formulário que a pessoa vai falar o que ela gosta, o que ela não gosta, se ela tem algum trauma em relação à maquiagem penteada. Porque às vezes só mostrando o que gosta, daqui a pouco, esqueci de dizer que eu não gosto da sobrancelha assim, que eu não gosto de contorno no lábio. Então, esses detalhes, assim, a gente já sabendo com antecedência, eles são muito enriquecedores, assim, pra gente conseguir trazer um trabalho super personalizado, né? Que é o que todas nós trazemos aqui. É muito mais complexo, né? É muito mais complexo. Inclusive, quando eu peço para os casais trazerem referências, eu falo, pode trazer referência das minhas fotos que vocês gostarem, também dos fotógrafos, não tem problema. Falo isso. Justamente para eu entender
o que eles estão esperando, qual que é a expectativa, né? E aí, às vezes, muitas vezes, aquilo que eles mandam para mim, eu falo, gente, olha só, essa luz aqui, nesse local que vocês vão fazer, não é possível. Mas eu estou entendendo aqui mais ou menos o que vocês estão buscando. Às vezes não é sobre a luz, às vezes é sobre alguma pose que eles gostaram, um estilo. Por isso que é importante você perguntar, porque ela vai olhar o quê? A luz, mas não é a luz que eles querem. Não é a luz, é a conversar certinho, né? Para entender mesmo. Não, essa conversa é essencial, né? Primordial, né? Para conhecer o casal e também como a Isis falou, né? Porque a expectativa do casal é uma coisa, aquela foto que eles te mandaram. Mas a realidade é outra, às vezes, em relação ao orçamento, né? Então, por exemplo, assim, né? Por exemplo, me manda uma referência onde tem ali um casamento, digamos, né? Que a gente, com a experiência, sabe que é uns 300 mil, mas o orçamento ali é mais enxuto, digamos, 20 mil, 30 mil, né? Então... Apenas 10 vezes. Então, essa conversa que eu falo sincera, muito natural, ela é importante porque para poder direcionar o teu cliente. Olha, tu gosta disso, é teu estilo, mas assim, né? Podemos fazer assim e assim a coisa vai fluindo, né? E na tua visão, então, qual que é o maior erro, assim, o erro mais comum que os casais cometem quando pensam na decoração do casamento? Na minha opinião, né, gente, assim, porque cada profissional já passou por uma situação, né, e assim, né, eu vou falar o que eu vejo e o que eu já presenciei, né. Hoje não é em si a decoração, tá? Mas faz parte da decoração a pessoa, assim, às vezes, escolher um local. Por exemplo, assim, ó, o local e o clima em Florianópolis, né? Por exemplo, assim, escolhe um local, tem a lista de... O casal vai lá e fecha o local com 100 convidados, tá? E, de repente, a lista de convidados passa para 150 convidados. Nossa! E aquele local já não suporta mais os 150 convidados. E aí você tem que colocar dentro os convidados, mais tudo aquilo que o casal contratou ao longo do período, né? Então, assim, ó, isso é um ponto, assim, que eu já passei, mas claro que sempre dá certo, né? Óbvio, né? Porque aí vai do profissional que está ali fazendo a montagem, né? Vai também, assim, do bom senso de todos os fornecedores, né? Que a gente está fazendo naquele momento o melhor dentro do possível, que pode ficar apertado. É aquele famoso trabalho em equipe. Trabalho em equipe, e que os noivos acabam nem percebendo, né? A nossa meta é sempre essa, que os noivos nem percebam os perrengues ali que a gente passou. Não, e que dá tudo, sempre deu certo, sempre deu certo. Mas isso é um ponto importante, né? Analisar o local antes de você fechar um contrato, se a tua lista de convidados tem possibilidade de aumentar. Até porque quando ficam muitos convidados num espaço pequeno, compromete a circulação das pessoas ali, dos profissionais. Às vezes a gente quer pegar algum momento e não consegue chegar. Sim, exatamente. Na parte da festa ali, a gente tá ali tentando. Porque eu falei, isso impacta, né, na decoração, né? Porque assim, por exemplo, eu dou preferência para um bar, a gente dá muita importância para um bar, né? Digamos, o bar tem um espaço que precisa, até porque o bar está sempre lotado. Sim. Né? Então eu quero uma pista de dança, né? Temos que deixar um espaço para pista de dança. Aí tem um monte de mesas. Exatamente, entende? Então, assim, eu acho que essa parte, assim, é um ponto bem importante para o casal analisar quando vai fechar um contrato, né? Que quando eles chegam até mim, eles já têm o local fechado, né? Mas eu não tenho domínio, né, da lista de convidados. Eu vou sabendo... né, no rolar da história. E acontece, né, de tipo assim, fecharam contigo para 100 pessoas. E aí, bem em cima da hora, então mudou a lista. Sim, porque não, é tudo assim, a lista final a gente sempre recebe com uma semana de antecedência, né? Sempre, né? Que a gente tem que atualizar. Mas é claro que ali, né, ela fechou com tantos convidados, geralmente aumenta, né? Sim. Então tem que buscar um local que já tem assim, ó, uma estrutura maior, né? Que se tem algum imprevisto, ele possa se adequar à situação. E tem algum estilo, assim, agora, em relação a tendências, algum estilo de decoração que esteja em alta no momento e que você vê que as noivas e os noivos estão pedindo bastante? Sim, eu tenho recebido bastante referência de decorações vintage. Eu acho que o vintage, assim, tá com tudo, sabe, nos elementos. Mas o garden, esse estilo mais romântico, assim, mais solto, mais orgânico,
Sempre tem, eu acho maravilhoso, né? Também o minimalista bem elegante também, né? Tá bem alto, então acho que hoje a tendência no momento é essa. Daí, em relação à vintage, seria mais a questão dos objetos. Sim. E minimalista também. Sim, o vintage ele entra, iluminação, tu vê que tá vindo agora, as luminárias mais vintage, as franjas, sim, né? Tá vindo com tudo. Sim. Utilização de espelhos, assim, ó, mais envelhecidos, né? Ai, amo, né? A minha cara. Então, assim, até as cores também. Jovens senhoras. Utilizar móveis mais antigos também. Sim, então, isso assim, eu tô vendo que tá voltando e tá bem alta. Inclusive nos vestidos, né? A gente tem visto uma certa tendência. Eu também. Sim. Dos patinhos, né? E tal. Eu amo. E daí, puxando pro minimalista, o que seria, assim, de tendência? Sim, o minimalista, sempre elegante, é quando a gente trabalha com bastante velas, né? Menos, não é, a gente fala menos flores, mas é a escolha das flores certas, né? Tá. Para que possa esse estilo impactar também no evento, né? Porque não tem que ter esse cuidado, às vezes a pessoa fala, eu sou minimalista, mas tem um arranjinho, digamos, bem simplório na mesa. Aí você tem... Não é sobre isso, né? É quantitativo, né? Sim. A escolha das flores certas, né? Os objetos certos, né? Montar aquela mesa com quantidade, né? Mas sempre de uma forma mais clean, né? Não com tanto volume, né? Sim. Para colocar. E na tua opinião, assim, o que tu acha sobre a equipe de foto, vídeo, né? O que ela impacta no registro, né? Como que tu se sente quando recebe essas imagens, assim, até na questão de preservação de cores, né? Muita mudança na própria edição quando tu recebe, porque eu vejo, assim, eu gosto da fotografia temporal e eu sempre procuro preservar as cores originais do casamento, porque eu sei que tem todo esse estudo, né? Inclusive, tu fala, vai fazer curso e tal, para estudar as cores. Então, como que tu enxerga e como que tu recebe essas imagens? Bom, a fotografia, para mim, ela é tão importante quanto o meu trabalho, porque a fotografia, ela vai eternizar aquele momento com os amigos, com a família, aquele vestido que ela comprou, aquela maquiagem que ela pagou, né, a decoração que ela pagou. Então, ela vai eternizar, sabe? Então, ela é muito importante, né? Eu, né, particularmente gosto de fotos no teu estilo, assim, que não tenha muita alteração de cor, porque às vezes a noiva, ela me contrata com uma paleta de cor e dependendo se começa a utilizar, claro que eu não entendo, mas começa a colocar muito filtro, altera totalmente aquela paleta. Então, quando chega aquela foto, tu não reconhece aquela decoração que tu fez, né? Sim. Assim, ó, eu passei por uma situação assim, onde eu fiz um casamento lindo. Era um dia incrível, um céu azul, mas quando eu recebi a foto, o céu estava branco. Eu sei que sim. Sabe? Então, isso assim, eu falei, tá, mas cadê o céu azul? Cadê aquele dia lindo? Então, no fundo, era um céu branco, era como se fosse um nevoeiro, sabe? Não consegue ver nada. Não, porque assim, teve muita filtro, né? E alteração de cor e essas coisas, né? Houve uma tendência, na verdade, né, há um tempo atrás ali, que inclusive eu conversava com a Jéssica, falei, Jéssica, eu tô depressiva, porque realmente estava tendo uma tendência muito forte das cores mais desaturadas, né? E até eu fui pesquisar, falei assim, nossa, mas por que isso está acontecendo? Aí eu até pesquisei e vi que tinha a ver com a nova faixa etária e que a nova faixa etária, né, tava nessa vibe de músicas mais lentas, cores desaturadas, e agora tá voltando. Então, eu bati pé, eu falei, não, eu gosto da fotografia assim, eu vou fazer assim. E os casais que gostam da minha fotografia vão me procurar, né? Então, e hoje eu tenho visto essa tendência voltando. Inclusive, as pessoas dizendo, poxa, eu tô vendo as fotos desaturadas e eu quero foto natural, assim. Sim, eu quero ver a cor real. Eu quero ver a cor real. E também tem muito técnica, né? Sim. Existe uma parte técnica da fotografia, por exemplo, assim, se você... às vezes tu faz a decoração numa parte interna, coberta. E aí, o fundo lá fora está muito claro. Então, a gente precisa usar uma iluminação extra para que a gente consiga compensar. E aí entra a parte da técnica fotográfica. Claro. Né? E também não só, né, toda essa parte que eu não entendo técnica, né, mas o que eu entendo é de beleza, né, e quando eu recebo, tu me perguntou as fotos, né, eu amo quando eu recebo o link das fotos, né, e porque eu acho que daí o que acontece, vai muito do profissional, aí entra aquele olhar do profissional, o olhar certo, a sensibilidade, né, de tirar foto de algo que eu construí, que eu fiz e que às vezes passa despercebido, porque é uma festa, é muita gente, né, mas o profissional tá ali, ele viu,
Então ele registrou, sabe, aquela mesa, aquele arranjo, digamos, né? Então, assim, ó, mas não são todos os profissionais, né? Sim, que tem esse cuidado de mandar pra gente, é verdade. Porque entra a sensibilidade do profissional ali, né? Não é só a técnica, né? É a sensibilidade de ver, né, o ângulo certo. Tem muitos detalhes que às vezes a própria noiva, o noivo não vem, né? Exato. É aquela correria, eles às vezes nem comem, coitados. Então, assim, a gente faz parte do nosso trabalho realmente registrar todos os detalhes possíveis, né? E eu acho super importante. E quando a Isis estava falando sobre a questão de... A gente conversa muito sobre isso, sobre estilo de maquiagem, de fotografia, de maquiagem. Ela falou sobre, há um tempo atrás, que estava essa tendência muito das fotos mais claras. E eu me lembrei de um momento, acho que faz uns 10 anos, mais ou menos, que eu tive um momento assim que eu pensei... Será que eu devo mudar completamente o meu estilo de maquiagem? Porque assim, eu desde que eu comecei a ser maquiadora, que já faz mais de 15 anos, 16 anos, eu sempre gostei da naturalidade. Pra mim isso é assim, é indispensável, eu sempre gostei. Eu nunca segui aquelas tendências de a sobrancelha super marcada e assim, é uma marca tua já. É uma marca minha e não tenho nada contra quem faz, mas não eu não me sinto confortável fazendo isso, assim, sabe? Ah, se uma cliente vem e pede algo mais marcado, eu faço, mas nunca vai fugir, assim, do que é natural. Então, eu acho que foi uns 10 anos atrás, se eu não me engano, ali foi em 2015, 2014, que é tudo muito pesado. Aquela sobrancelha recortada, coloca corretivo embaixo e em cima, faz uma coisa muito do estilo completamente fora, que eu pensei, será que eu devo seguir o efeito manada e mudar o meu estilo, daqui a pouco fazer um outro curso que eu vou conseguir pesar mais a minha mão e fazer esse tipo de maquiagem que eu não gosto, mas para agradar, mas para agradar o que as clientes querem, porque é o que eu via que era postado no Instagram. Ou não. Então eu nunca gosto de fazer as coisas assim, tipo, será que eu devo fazer? Já vou fazendo. Não, eu faço aquela pergunta pra mim, pro universo, pra Deus e deixo. Verdade. E daí o que aconteceu? As clientes começaram a verbalizar: Jéssica, eu amo o teu trabalho porque você não me transforma em outra pessoa. Exato. Eu amo o teu trabalho, por quê? Porque nas outras maquiagens que eu já fiz, eu chegava em casa e eu lavava o meu rosto inteiro porque eu não me reconhecia. Aí eu pensei, opa, existe esse mercado, então eu não vou mudar meu estilo. Eu já tive noiva que chegou 1h30 atrasada no casamento porque ela tirou toda a maquiagem. Porque, então assim, claro que não é sobre eu ser sempre a mesma pessoa com a mesma técnica, não é sobre isso, porque a gente tá sempre fazendo curso e tudo mais, né? O último até que eu fiz foi aquele em Paris, em 2023, para poder aprimorar a técnica, e tô sempre fazendo online, presencial, enfim, mas é sobre o que a gente quer representar. Exato. Sobre qual é a nossa bandeira. Sim, a tua identidade, né? Isso. A tua identidade. Eu acho, eu também sou assim, né? Sim. Eu prezo também sempre pela naturalidade, né? Até no meu trabalho, como a Isis falou antes, uma palavra que eu uso bastante, que ela falou da foto dela ser atemporal, o meu trabalho, eu também quero que ele seja atemporal, porque eu acho que quando um casal te contrata, tu faz uma decoração e às vezes tu entra muito no modismo e nem se identifica com aquela decoração, mas tu fecha porque virou modinha. Sim. Só que aqui 10 anos, 15 anos, teus filhos vão ver as fotos e tu não vai mais se identificar com aquela decoração, né? Sim. Isso vem muito da nossa experiência também. Claro, né? então eu procuro sempre fazer uma decoração atemporal, dessa forma elegante que eu falei antes, assim, que eu acho que é o meu trabalho, né? É uma decoração que ela não cansa, que ela vai se identificar no álbum de fotografia, né? Sim. E manter, né, a nossa identidade, a nossa essência, né? É um trabalho muito maravilhoso. Nós fizemos final de semana agora uma noiva juntas e tava incrível. Foi lindo, quando ela recebeu o buquê, eu olhei para aquele buquê assim, tava simplesmente encantador. Não, mas a Ana, muito querida, muito amada, desde o primeiro momento me deixou muito à vontade, né? Sim, porque eu também sou uma pessoa que eu não trabalho muito engessada, porque eu acho que quem trabalha com criação trabalha mais solto, mais livre, né? Então ela me deixa muito à vontade. Porque assim, eu sempre falo um detalhe, no papel cabe tudo, né? Tá, só que quando você chega para montar a decoração, você tem que sentir. Sim. Então, se eu quiser mudar algo de lugar, se eu quiser mudar uma posição, acrescentar, tem que ter essa confiança, né? Porque eu vou, na verdade, ali só valorizar.
Sim. né? Fazer algo assim que eu acho que vai ficar mais bonito, mais interessante para a fotografia, né? E para os noivos, né? Faz muito sentido isso, meu sim. Deus. Então eu trabalho muito solto, sabe? Não é tudo assim, sabe? Não é um copia e Confiança no cola. casal, né? A confiança Sim. no casal é essencial. Sim. pra essa E não é um noiva, copia e né? cola. Daqui a pouco você fez Não. um casamento ali no mesmo lugar e daí você tinha planejado ali Sim. uma disposição de mobiliário e chega ali com outras cores, Sim. com outras flores, outro casal, você vê que aquilo não funciona. Sim. Então é algo que é Porque bem é personal. outro casal É outro e casal. toda noiva é individual, né? Também assim tem essa questão, por exemplo, tu falou copia e cola, eu tive uma cliente minha que ela falou assim, Jô, eu quero que tu copie e cola. Bem essa palavra de um casamento que eu tinha feito. Acontece às vezes. Acontece porque elas amam e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo claro. bem, eu fico muito feliz porque é o Sim. meu trabalho, que é autoral. Mas eu não copio e colo. Sim. Eu uso a mesma paleta e tal, mas de forma diferente. Assim, eu troco. Se eu usei no outro, digamos, um trilho azul, tá na paleta, mas eu vou usar verde, sabe? Então a gente vai brincando. A Isis tem uma marca, que eu acho que ela sabe, né? Mas eu vou falar o que eu vejo, né? Há muito tempo eu recebo inspirações das fotos dela de véu. Sabe? viu? É bom Eu saber sempre essas que eu posto uma foto assim no trabalho dela, sempre assim tem muita curtida, quem é a foto. Volta e meia eu mando, né? Que eu falo. sim. Então eu vejo, ela tem assim uma fotografia de véu que é diferenciada. Então aquela foto assim, sabe, que é uma foto, digamos assim, de véu, uma foto de véu sim, mas ela torna aquela foto de véu inesquecível. Sim. Tu lembra aquele casamento no Le Barbaron da nossa noiva do Paraguai? Sim. Tu viu aquelas fotos de véu na praia? O que é aquilo? A gente pegou um pôr do sol, Sim. assim, e realmente Sim. foi bem Então, bem tu tem uma diferente, né? marca, assim, sabe, de criar ali com o véu. É um cenário, eu não sei como é que tu faz, assim, o teu olhar, sabe? E fica incrível as Fica. fotos com véu, sabe? Fotos É que e eu vídeos sempre- também, Não, né? aquela foto, não importa retrato, É linda, aquilo, né? Eu sempre imagino assim, né? Se fosse. Porque eu amo casamento, gente. Não estaria fotografando Sim. né, nesse mercado 17 anos se não fosse isso. Mas eu sempre me imagino lá. Se fosse Sim. eu recebendo aquela fotografia, porque também não é só sobre a técnica, né? Sim. Claro que eu gosto de trazer os elementos, eu sempre busco isso, trazer os elementos da natureza, preservar as cores e tudo mais. Mas eu sempre me preocupo, se fosse eu naquela fotografia, eu ia gostar daquele ângulo, eu ia me gostar daquele jeito, procurar buscar o melhor, né, o melhor Sim. lado. E nessa parte do véu são fotos que eu adoro fazer mesmo. Porque Eu adoro. eu acho que tem tanto por trás, né? A noiva escolhendo o vestido, escolhendo o véu e se imaginando como que ela vai ficar naquele momento, né? Às vezes ela sozinha ou ela com o noivo, Sim. né? E sempre buscar trazer esses elementos, mas sempre também de uma forma diferenciada, né? exato. Ou às vezes até no meio que um tradicional da marca registrada, como Sim, falou, sim. né? Não, mas é como ali a Jéssica falou, às vezes assim, o cliente, o casamento ele é único, né? Então assim, tu pode repetir, tu vai repetir, porque o cliente vai se inspirar naquela foto, sim. então tu vai repetir aquela maquiagem várias vezes, né? Tu vai repetir aquela foto várias vezes, mas nunca fica igual. Nunca fica igual, porque Nunca. cada rosto é único, Claro. cada casal é único, Exato. cada local é Sim. único, não tem como fazer Não. exatamente E- igual. Exatamente, ainda mais quando a gente fala de natureza, né? Da Sim. fotografia. Os dias vão ser diferentes. Sim. A luz vai estar diferente, Exato. o horário vai estar Sim. diferente, então muda tudo. Eu já fiz Sim. lugares que parecia outro lugar só porque mudou Mudou a o horário, luz. né? E Muda a até luz. a questão da foto é importante falar, porque às vezes os casais não querem nem fazer as fotos protocolares, né? E a gente dá a dica, eu falo assim, olha, pelo menos aquelas fotos mais padrões, né, para vocês terem pro álbum e tudo mais, se não quiser Sim. fazer o restante, mas vamos fazer, eu converso, Porque sabe? senão pode se arrepender, né? Da Eu pessoa acho. falar, nossa, mas não tem foto, mas óbvio. 90% se É, arrepende. quando não faz, se arrepende, quando né? não faz. A gente não dita regra nenhuma, né? Giovana? Não, mas eu acho que tem que ter Tem as que fotos ter. protocolares, né? Sim. Porque é como eu falei, aqui 10 anos, Sim. tu Sim. vai olhar teu álbum, teus filhos vão olhar o álbum do casamento dos pais, né? E aí está faltando Sim. aquela foto, né? Sim. E é por isso que é importante essa conversa, Sim. né? Porque tem casal que quer 10 minutos de foto É. pós-cerimônia. Tem casal Tem que ser quer pelo menos uns 40. 30 minutos. Eu acho que 30 minutos é um padrão bom. Eu acho que sim também, né? Tem que fazer, né? Tem que ter esse tempo para os convidados irem para a Sim. parte da recepção e tudo mais. Sim. Com certeza, Giovana. Agora eu tenho algo que eu fico super curiosa, que você já falou um pouquinho. Eu quero saber se você costuma fazer arranjos para cabelo e como que funciona, assim, quando a noiva quer flores naturais, você faz o arranjo, você pega as flores separadas, me conta um Sim. pouquinho.
Então, eu trabalho com tudo, né? Buquê, arranjo de cabelo, então, tudo que envolve noiva, né? Tá. Então, a noiva me procura, ela me manda uma foto referência daquele arranjo de cabelo, né? Tá. Aí eu costumo perguntar para ela, né? Qual é o penteado que tu vai usar no dia, né? É um coque, o cabelo é solto, não semi-preso, né? Essas perguntas, né? Mas eu também gosto de perguntar, né? Pedir para me mandar foto do vestido de noiva também, sabe? Sim, para ver se tem uma composição. Sim, se está em ali. harmonia tudo, né? E claro, com essas fotos, referências, a gente vai conversando, né? E vai alinhando até porque também tem a questão que tem a cerimônia e tem também a festa, né? Então, às vezes, muda totalmente. Tem noivas que às vezes não sei, te contrata, que tu fica lá, que aí tu muda o penteado, né? Sim. E aquele acessório lá na festa já não faz mais efeito, né? Sim, muda o penteado, já não orna mais com... É só para aquele momento. Então, toda essa conversa, ela é feita ali, né? E a gente vai alinhando esses detalhes. Porque algumas noivas chegam, eu sempre ajudo elas a escolherem os acessórios, algumas falam sobre flores naturais, daí me mandam as referências. Sim. E tem flores que elas murcham muito rápido. Outras que eu vejo que algumas decoradoras fazem. Sim. O próprio arranjo, eu não sei, é um negocinho verde, né? Eu não sei como é que é o nome. Eu faço das duas formas, tá? Tudo depende também do penteado, do que a noiva busca, né? Tem vezes que eu já fiz muitas vezes o arranjo, tanto às vezes tiara, uma meia-lua ou no grampinho, né? Tudo vai do que a noiva busca, com flor natural, já fiz também com a natural desidratada, né? Também, que fica lindo. E fica lindo, né? Que é um estilo mais boho, né? Mas também, às vezes, eu só envio a flor solta, porque, por exemplo, assim, eu só quero uma orquídea no cabelo, né? Tipo, eu quando casei, eu casei só com uma orquídea no cabelo. Então, eu coloquei eu fiz um rabo de, eu queria uma coisa mais moderna, né? Então, eu fiz um rabo de cavalo, então tinha mais baixo, então tinha 2 orquídeas no cabelo, onde aí vocês colocam só no grampinho, né? Para colocar. Então, é as duas formas que eu trabalho, mas procuro também sempre explicar, essa flor não funciona, porque ela murcha, né? E aí Porque tem algumas às vezes que eu falo sempre, tem que ter a flor na prévia. Porque eu preciso ver se o cabo da flor ele aguenta. Porque às vezes só de colocar o grampo ele já quebra. Sim, a astroméria é assim. Então cada flor tem a sua particularidade. Gente, para tudo a gente tem que ter informação, né? Por exemplo, essa florzinha aqui do buquê que eu coloquei hoje, que é a astroméria, até para corsagem, tem que ter um cuidado ali, sabe? Aqui, essa aqui, olha, que parece uma mini orquidiazinha. Ela é linda pro cabelo, mas assim, ó. Já vi muito. Mas no cabelo... Só ela não fica, né? Não, ela é complicado, porque quando ela quebra bem aqui assim no miolinho, tá? Não, daí coloca, ela vai quebrando. Eu sei que tu tem dificuldade de colocar. Sim. Então, tem outras que são mais durinhas, né? Sim, a gente vai orientando justamente nas melhores escolhas, né? Ai, adorei saber. Pra fazer. Bom saber essa aí, boa dica, viu? E como que tu traz a essência do casal para elementos na decoração? Assim, tem alguma história que tu te marcou? Então, a essência do casal, na verdade, ela pode ser contada de diversas formas, né? Desde as cores preferidas do casal, né? Nos tecidos, né? No mobiliário, né? No estilo deles, né? Também na conversa que a gente tem, né? Dos sonhos, né? Eu tenho um sonho de fazer isso e aquilo, então isso entra, né? Em todo esse contexto, né? A essência do casal, né? E sim, né, tem muitas histórias, né, de casamento lindas, né, que eu tive a oportunidade, eu sempre crio vínculos com os meus noivos, todos os noivos que eu casei até hoje eu tenho contato, volta e meia mandam mensagem. História, né? Mas tem sim um casamento que eu fiz onde o noivo era do Pará, ela era aqui do Sul. Então, ela queria uma decoração de casamento mais italiana, que ela era descendente de italiano, né? Então, a decor foi num estilo mais italiano. Mas a gente colocou na festa mesas com elementos típicos do Pará, comida típica do Pará, que o noivo trouxe de lá, açaí, bombom de lá, coisas típicas. E a gente fez também mesa típica do Sul, que tinha cuca, queijo, muito legal. E também na festa foi muito bonito, porque o noivo apresentou as danças típicas do Pará. Então tinha a dança dele e também dança do Sul. Então foi um casamento assim que me marcou bastante, foi um casal que me marcou muito, assim, que fui bem feliz com eles. Ai, que legal, muito bacana. E se você pudesse dar um único conselho, assim, para uma noiva que ainda não sabe por onde começar pela decoração? Eu falo pela noiva porque geralmente é a noiva que pensa um pouquinho mais. Qual que seria? Então, eu acho que
primeiro ponto é definir o orçamento, tá? Porque eu acho assim que é o orçamento que ele vai impactar o restante das coisas, tá? Por exemplo, a lista de convidados, os profissionais que ela vai querer contratar para aquele dia, né? Que cada um tem um valor, né? Vai impactar no estilo de decoração que ela busca, né? E também vai impactar para mim no meu momento de criação, né? Porque assim, eu tenho que ver o que eu posso escolher de material que vai se adequar àquele orçamento, né? O que eu posso fazer de decoração dentro daquele orçamento que a noiva busca, né? Então eu acho que primeiro definir o orçamento, que é o básico, na verdade, é o primeiro ponto. E claro, né, gente, que aí contratar um cerimonial, né? Sim. Um profissional, óbvio, né? Que vai ajudar nesse processo ali a fazer, né? As escolhas, etc, né? Mas definir o orçamento eu já acho que é meio caminho andado. Você trabalha com todos os tipos de orçamento, porque eu sei de algumas decoradoras que eu trabalho com casamentos a partir de X mil reais para decoração, menos do que isso eu não trabalho. Sim. Você tem isso ou não? Não, eu não sou assim, porque assim eu trabalho de uma forma mais solta, assim, porque eu acho, como eu falei antes, cada casal é individual, cada casal tem um gosto, né? Então é claro que quando a noiva... Por isso que o primeiro ponto ali é você definir o local. Por isso que é um ponto bem importante. Porque o local ali, ele já vai pedir um certo tipo de decoração. Sim. Então, trabalhar assim, então assim, eu não tenho como, né, fazer um pacote, né, como muitos fazem, eu só trabalho acima de X, não, porque um noivo vai me pedir isso, aquilo que para o noivo é importante para o outro não é, né? Então o orçamento ele é personalizado. Perfeito. Mas acontece muito, né, acredito. O casal dizer, nosso orçamento é X, mas a gente quer isso. E aí eles dão uma mexida e acaba subindo um pouquinho, né? Claro. Sim. Sempre acontece. Isso dentro da fotografia também. Com certeza, eles mas vão vendo o que é prioridade, né? Exatamente, não. Qual é a prioridade? Claro que isso acontece sempre, né? De extrapolar o orçamento. Mas como tudo na nossa vida, é importante ter um orçamento, né? Quando você vai comprar, por exemplo, alguma coisa para ti particular, eu quero gastar X, né? Mais que isso eu já não quero, né? Mas é claro que aí ele vai o quê? Com o orçamento, ele vai, olha, eu faço questão de ter a Isis, mas a Isis me custa X. Eu quero ter a Jéssica. A Jéssica, então ele vai ter que mexer em alguma coisa ou aumentar o orçamento. Sim, vai ter que ver se o que é prioridade para ele, né? Ou se tiver uma verba, né? Subir o orçamento, né? Mas eu acho que o que acontece muito também às vezes da mulher, né? Ela sabe o valor da decoração, sabe que as flores são caras e tudo mais, mas os homens não têm essa noção, né? E acho que é uma dificuldade das noivas de convencer os noivos, tipo, não, isso aqui é importante. Acontece contigo assim. Na verdade, assim, essa questão de valores, eles não têm obrigação de saber, né? A gente sabe, né? Porque eles não estão nesse universo, né? Vão casar agora, né? Mas eu gosto de explicar essas questões que são importantes, né? Como eles não sabem que a flor tem um custo alto, né? Então, assim, não tem como comparar, por exemplo, uma decoração mais botânica, verde, com o preço da flor, né? Então, porque a flor, assim, é luxo, né? Antigamente ela tinha um preço mais acessível, mas hoje não, né? Então, assim, a noiva sempre, ela... É a noiva mais que dirige a decoração, né? O noivo, geralmente, ele fala o que ele não gosta, né? Então, o noivo, ele fala o que ele não gosta, o que ele não quer, mas ele é bem decidido. Que, por exemplo, assim, ó... O homem é a razão, a mulher é mais emoção. Mas, por exemplo, assim, ele geralmente, assim, ó... É por isso que a gente falou antes de saber o que eles não gostam é importante, porque no dia da reunião eu pergunto para ele, fulano, né? O que tu não gosta? Jô, eu não gosto... E quando eu vou em casamento ou formatura, eu já tive uma experiência que eu cheguei lá, tinha um arranjo alto na mesa, onde eu não podia nem conversar com o convidado e aquilo nos atrapalhava, né? Eles são bem certeiros, né? Exato. Então, por isso que eu falo, eles são bem certeiros. Funcionais. Mas, final de semana, eu usei arranjos altos no nosso casamento. Mas o que acontece? Tu tem que ter um feeling, né? Na escolha dos materiais certos. Tu vai colocar um vaso alto fininho, delicado, né? Transparente, onde não atrapalha a conversa, né? Então tem que ter, né? Essa experiência, né? Sempre a experiência entrando. Experiência. E já aconteceu contigo de o casal mudar tudo em cima da hora, assim? Não.
Em cima da hora, nunca passei por isso, né? Tá. Mas claro que ao longo do processo, sim, né? Sim. Trocar a paleta de cor, mudar o estilo de decoração, porque a pessoa não se identificava mais com a decoração e tá tudo bem, porque a gente vai, às vezes, até comprando móveis novos e vai vendo coisas novas, né? E vai mudando de ideia, né? Normalmente eles te chamam com quanto tempo, assim, de antecedência? Olha, com 1 ano, mas também com 1 mês, com 2 meses, tá? Sim. Tudo tranquilo. Mas assim, em cima da hora, assim, ó, nunca passei por essa situação. Eles te chamam com 1 ano de antecedência, mas quando que vocês começam a definir a questão do que vai ter? Ah, vai ser essa flor e tudo mais. Como que é esse cronograma? Não, já no processo ali, quando a gente começa a conversar e começa a alinhar o gosto, os estilos e tal, já fica definido. Mas eu deixo o casal muito à vontade para que no processo, como eu falei, que a gente muda de ideia, né? Se quiser mudar, entendeu? A cor que não vai ter alteração de valor, a não ser que escolha uma cor que eu sei que a flor tem um outro preço, né? Que eu acho importante a gente falar, né? Por exemplo, assim, quando um casal troca do branco para o marsala, que a gente sabe que o marsala no Brasil a gente não tem muita opção de flor, né? E o preço dela se torna mais caro. Então eu explico que caso ela mude, né, dessa cor para essa, né, digamos, vai ter uma alteração de valor e que ela vai pagar uma diferença, né? Então por isso que essa transparência, assim, ela é bem importante, assim, na conversa. Porque às vezes assim a pessoa começou com branco, mas chegou lá na metade do ano, já não se identifica mais. Viu uma decoração, referência, né? Se inspirou. Ficou na cabeça aquela decoração, E eu quero colocar começa a sonhar com aquilo. Isso, né? E por isso que eu deixo bem à vontade, eu falo, olha, se no processo tu quiser mudar de cor e tudo, só vai ter alteração de orçamento caso tu escolha uma flor, né? Aí eu falo as cores e tal, que pode ter uma alteração e tá tudo certo. E agora falando sobre buquê, você costuma entregar o buquê assim no making off? Costuma combinar? Como que funciona isso da questão assim de pensa em receber fotos bonitas de buquê? Me fala um pouquinho. É assim, ó. Nem sempre eu consigo entregar o buquê em mãos, né? Porque como eu tô na montagem, eu tô cuidando de todos os detalhes e tudo, né? Eu não consigo. Às vezes também eu não tô no local da noiva, né? Tem essa questão, que às vezes é na igreja, né? Eu tô no salão montando, né? Mas quando isso acontece, assim, para mim é uma emoção bem grande, assim, é um momento bem especial entre eu e a noiva, que eu tive muitas vezes, né? O prazer de ter. E é muito legal isso, né? E mesmo quando você não entrega, é legal se alguém consegue entregar, porque daí a noiva consegue fazer as fotos do making off. Não, o buquê sempre é entregue antes, né? Sempre tipo, final de semana ali, eu sempre falo assim, ó, quando eu chego, né, no sábado, né, para fazer os detalhes finais, né? Quando é umas 9, 10, eu já começo a montar o buquê da noiva e deixo ele ali. Só falta a finalização. Alinho com o cerimonial horário que ele quer pegar o buquê, porque eu gosto de entregar tudo com antecedência, né? Para que ela possa fazer essas fotos, né, exclusivas, né, do buquê, do arranjo de cabelo, etc, né? Sim, porque senão só tem se não entrega no lugar, é porque como a gente atendeu a noiva no mesmo local da festa, acaba facilitando, mas às vezes não é. É na igreja. Então, quando a decoradora consegue mandar o buquê para onde a noiva está se arrumando para o making off, tem essas fotos lindas com o buquê. É porque assim, né? Por que eu sempre falo da importância do making off, da gente estar lá para fotografar, filmar, enfim, e que isso, né, seja bem coordenado. A gente marca reunião para bater os horários, saber que horário que ela vai ficar pronta, quanto tempo eu vou ter para fazer as fotos dela pronta, porque depois a gente fica sem, ela fica sem as fotos, né? Depois acontece a cerimônia, esse é o buquê. Esse é o meu espelho um de espelho Paris, vintage. O buquê. Eu tirei a foto. Tá na tendência. Tá na tendência. Tá na tendência, né? Lindíssimo. Lindíssimo. E depois ela fica sem essas fotos, porque as fotos da noiva sozinha é no making off. E aí, às vezes, eu vou fazer as fotos e fica faltando o buquê, sabe? Aí depois, quando a gente faz o ensaio pós-cerimônia, né, ele é com o noivo. A noiva já tá preocupada, nem sempre tá com a luz ideal, a gente não tem aquela luz bonita. Não é a mesma coisa. Ela já passou por todas as emoções e tudo mais, e aí aquela pressa de receber os convidados, enfim, e é o momento dela com o noivo, né? Se eu faço a foto da noiva ali, é algo mais rápido, né? A gente faz, mas... E fora os elementos, né? Os elementos, o buquê com o espelho, o buquê com o sapato. Na verdade, é o momento da noiva, né? É aquelas fotos só ela, né? Eu acho que não tem como ficar sem essas fotos. E que eu sempre falo,
toda mulher um dia tem que se ver de noiva. Tem que. Toda mulher, né? Porque assim, a sensação de você ver naquele vestido de noiva, assim, ó, é demais. É incrível. A Estela, a mãe, né? A mãe tá aqui, ó. Quer ver? Sim. Vamos ver essa amiga de noiva. Ela vai ser Outubro. Ai, meu Deus, né? Mas é incrível, né? Essa foto da noiva com o buquê, com os elementos ali, né? Sozinha, né? Fica sempre muito bonito, né? Sim. Inclusive, a gente teve essa preocupação aqui no estúdio de trazer um vaso, né? Que fosse bem clean, que fosse bem neutro. E que a gente pudesse apoiar o buquê, né? Porque em muitos lugares que eu vou, quando no making off, a pessoa chega com o buquê, tá, e agora que a gente faz com o buquê? Põe numa copa, põe não sei o quê. Esvazia não sei o quê, começa... Eu não quero apoiar ele de maneira alguma pra amassar, né? Então tem que estar Às vezes tem que deixar ele molhadinho, dependendo do quanto tempo, né? Pra não murchar, também pra flor não quebrar, porque essa orquídea que é muito delicado também, às vezes é um buquê cascata, né? Que é um pouco mais complicadinho tu deixar, sabe? Sim, aquele com suculentas, que suculentas exato, né? Falando em buquê cascata, já puxando assim pra esse gancho, quais são as tendências aqui que tu acredita que vão marcar os casamentos e, né, buquês para 2026 e 27, indo assim, ó, mais pro futuro? Sim. Então, eu tenho visto bastante, assim, ó, em termos de decoração, listras. Tá. Eu tenho visto listras pontuadas, que a gente já usava, mas que tá voltando, assim. Os tecidos, né, fluidos, eu acho que continua no teto, essas coisas, né? Também eu tenho vintage, né? Também. Garden, romântico, que é essa coisa mais orgânica, né? Que eu acho maravilhoso também, em alta. Mas no caso ela quis dizer do buquê. Tem uns buquês eu vi já que são mais eu estruturados. Eu falo na decora, sim. Mas depois no buquê de noiva, assim, ó, o buquê cascata, já há algum tempo que ele tem voltado, sabe? Que também remete ao vintage, né? Sim. Porque antigamente, assim, a noiva só casava com buquê cascata. Eu fazia aqueles buquê cascata enormes, sabe? Bem princesa, né? Sim. Então, aí depois que ele começou a ficar mais minimalista, né? Minimalista nem falo. Mais enxuto, assim, mais assim, redondinho, mais clássico, né? Aí voltamos pro estilo boho, né? Sim. Mas é claro, né, gente, que cada noiva tem que ver o local, o vestido, né? Não, tem que depende, tudo tem que harmonizar, tudo depende, né? Tudo depende de vai combinar, não sei, depende. Sim, depende do vestido, do local e tudo, né? Para combinar. Mas eu tenho visto assim o buquê cascata voltando, novamente bem alongados, porém com menos volume, ele mais sequinho, sabe? Mais minimalista, assim. Até porque ele fica muito pesado, né? E aí, pensando que o casamento, não que a noiva vai ficar com o buquê durante todo o casamento, inclusive é uma coisa que mudou bastante, as cerimoniais ali, a noiva chega no altar, ela fica um pouquinho ali e a cerimonial já tira. Gosto muito. Quando as cerimoniais me perguntam, posso tirar o buquê? Porque às vezes eu gosto de fazer aquelas fotos bem fechadinhas de detalhe da noiva segurando, pegar detalhe do vestido e tal. E eu adoro fazer essa foto. Então, às vezes, se a cerimonial tira antes, não porque dá. até a gente se posicionar e tudo mais, né? Mas a noiva não fica mais a cerimônia inteira, sabe? Com o buquê segurando. Mas nesse caso, né? Quando o buquê fica mais leve e tal, é melhor ela carregar também na entrada. Não, e ficam fotos maravilhosas, né? Fica, né? Mas também o buquê minimalista, assim, mais clean também sempre está em alta, né? Até porque os vestidos de agora também são mais enxutos, né? Pode ver que são vestidos mais leves, né? Com detalhes em laço, um babado, uma coisa assim, com impacto, né? Mais minimalistas, né? Sem muito volume, né? Então o buquê pede um buquê, digamos, mais de copo de leite, só de calas, só de tulipa, só de orquídea, algo mais enxuto, né? Sim, e eu tenho visto também umas que são até estruturadas. O buquê tipo, com arame, assim, uma coisa meio bolsa. Sim, mais artístico, mais artístico, eu não sei se isso vai vir para os casamentos, mas... eu acho assim que na prática, né, no casamento, assim, né, eu nunca tive uma noiva que me pediu, assim, digamos, um buquê estilo bolsinha, né, isso é bem Pinterest, né, que são na Vogue ele fica lindo, mas no casamento... Então, eu acho que são fotos mais conceituais, sabe, para um editorial, algo assim, funciona, fica exclusivo, fica diferente, né. De repente até ideias pro próximo. Mas na prática, né, no casamento convencional, digamos assim, eu não tive nenhuma noiva que tivesse um estilo assim, que me pedisse algo assim dessa forma. O problema de fazer algo assim é que fez Mas assim, é um estilo de noiva, né? Sim.
para pedir. E falando em bastidores, né? Que a gente adora bastidores. Gostaria que tu contasse, assim, algum perrengue que tu já passou de casamento. Sim, já passou. Se já passou, acredito que sim, né? Gente, eu já passei muitos perrengues, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Eu acho que é super normal, mas sempre, graças a Deus, deu super certo, né? Sim. Os meus perrengues, assim, que eu já passei, são perrengues, assim, mais normais, assim, mas que... Perrengues mais, leves. Leves, né? Mas, assim, por exemplo, de eu estar indo montar um evento com muita chuva, caminhão quebrar, e tu ter que se programar em chamar caminhão, tirar todo o material, móveis, arranja um caminhão, passar todo para o outro, né? E com horário, né? E com horário? Mas eu sempre super Sim. certo, mas que noivo não soube, cerimonial não soube, nunca né? sabem, Nunca né? sabe, e tu chega lá toda molhada, né? Sim. Mas super certo. De tu estar ali na beira-mar e não montar casamento também, caminhão quebrar na beira-mar, criar toda aquela fila, né? Trânsito, né? Trânsito, e tu novamente, né? Na beira-mar tem que trocar as coisas sim, no meio na da beira-mar beira-mar. tem que trocar tudo e ninguém ficar sabendo. Sim. Mas sabe que eu sempre cheguei no horário e eu nunca entreguei nada atrasado, tá? Graças a Deus. É porque já é uma pessoa programada que pensa nos Eu saio imprevistos antes. que podem acontecer. Sempre, Eu saio antes. Antes do programado. Eu Não, programo o horário e assim, saio antes do programado. Antes do programado. Assim, eu sou muito organizada, tá? Esse é um ponto, assim, que eu sou organizada em... A gente, na verdade, é por fora aquilo que a gente é por dentro, sim. né? Então, eu sou muito organizada com tudo, na minha vida particular e no meu trabalho, tá? Sabe? Então, por mais que apareçam esses perrengues, né? Eu sempre... E a gente passa um nervoso, né? Porque tu imagina, né? Com horário e tudo mais, sempre deu certo. Mas eu acho que a experiência nos deixa preparada para essas situações, assim, Sim. de tipo respirar e não ficar assim que nem uma barata tonta sem saber o que fazer. Exatamente, É resolver. Liga para fulano, vai lá, Exato. tira aqui, vai Ter indo. atitude, Atitude, né? isso. E ter atitude na hora para resolver, sabe? Tudo isso, né? Para dar tudo certo. Eu já passei perrengue com decoração, gente. Conta. Já passei perrengue do casal saber que tava para chover. Mesmo assim, quis montar a decoração externa. E começou a chover. Na hora, o que a gente faz, né? Noiva no carro, cerimonial lá, né? Meu Deus, e agora? A equipe toda largou câmera, largou tudo, todo mundo puxando tudo. Puxamos tudo para a parte coberta. Ok, fizemos o casamento. E também, às vezes, eu passo uns perrengues com a decoração, que é o decorador montar o altar colado num fundo que não tem espaço. Não tem como ela passar, porque tem que fotografar. E eles botam preso. Não dá nem pra dar uma... Não dá nem pra dar uma puxadinha, daí a gente fica assim, e Sim. agora, como é que eu vou pegar o casal de frente, né? Então Sim. é algo que eu tenho mandado sempre mensagem para cerimoniais e pedido assim, dá uma conversadinha lá com a decoradora só para lembrar ela de puxar e pra... Sim. Tem que passar uma pessoa por trás ali pra fotografar. Sim. Não, isso é bem importante. Eu já gosto também de ter esse olhar, porque por mais que a gente... Que assim, dependendo da situação, por exemplo, na praia, onde venta muito, né? E tu tem uma estrutura onde é perigoso tombar. Então, tu vai prender. Mas tu tem que ter essa noção, esse bom senso, de tu ter espaços para circular fotógrafo, vídeo, né? Cerimonial. Então, tu tem que ter esse espaço, sim, nas laterais, né? Para poder ter essa circulação e fazer as Mas fotos, acontece né? muito, tá, gente? Acontece. Muito. Sim. Decoradores, assim, experientes, mas não sei, acontece que às vezes eles esquecem ali na hora. E fica lá a equipe toda. Fica a dica, decoradores queridos. Aí fala pro celebrante. Mas meu é Deus. bem importante isso, sim. Ou a gente seta assim, ó, tu fica aqui, eu fico ali. Pronto. Pronto. Ainda mais quando o espaço é pequeno, né? Sim. Giovana, e se tivesse que lembrar um momento engraçado ou inusitado que tenha acontecido durante o casamento, qual que foi? Teve algum que tenha sido marcante para você? Olha, eu não fico nos casamentos, né? Porque eu termino a montagem, eu vou para casa e depois eu volto só para desmontagem. Mas eu tenho uma situação assim que eu soube na segunda-feira, que foi engraçada assim, né? Mas porque na segunda o meu fornecedor de tapete, sabe o tapete da noiva, passadeira, me ligou cobrando o tapete da noiva que estava todo descosturado e que tinha descosturado, né? Era um tapete de palha, né? Aquele de praia, né? Aí eu liguei pro cerimonial para falar para ele assim, ó, para passar o valor, né?
que pra noiva, né, pagar, pra entender o que ou vai ter que aconteceu. fazer a reposição do tapete, É né? algo que tu tem em contrato em relação a móveis e Sim, tudo tudo mais lá, tá em contrato, né, e tudo mais, né, que tem um custo, né. Tá, mas esse tapete, então, era terceirizado. Eu liguei pro cerimonial, olha, né, tem um valor X que estão cobrando tapete, eu não sei o que aconteceu, como é que pode o tapete descosturar, romper? Então, cerimonial. Já sabia. Tá, eu vou te contar. Na hora da festa, e era um casal incrível, maravilhoso, uns queridos, né? De fora do Brasil, eles fazem bastante festa, né? Ah, sim, eu adoro. Sabe aqueles carrinhos de vime dos bebês, da cerimônia? Aqueles bem delicados e tudo, a noiva entrou dentro, tá? E aí foi passando na passadeira e tudo mais, né? É claro que com o peso, né, que ele me contou, né, o tapete bem delicado, que é palha natural, né? Sim, para uma pessoa caminhar, não para um carrinho. Sim, ele não vai se abrindo? Sim. O carrinho abriu todo o tapete, né? Nossa. Então, essa foi uma situação que eu soube, assim, que depois é que foi bem engraçada, né? Mas por isso que é bom, a gente imaginando tem a cena. contrato. Então, tu imagina a cena, eu também fiquei imaginando a cena da noiva no carrinho, tá? Sim, meu Deus. E se tua amiga fosse casar, aquele conselho para tua melhor amiga, assim, que tu acha que é uma dica de ouro? Eu tenho várias dicas de ouro, tá? Então, bora lá. Vários, assim. Na verdade, eu sempre passo, quando eu posso, essas diquinhas para as noivas, né? Sim. Quando não tem as coisas fechadas, né? Sim. O local fechado, etc, né? Mas eu acho, assim, que para uma noiva, uma amiga que vai casar e que tem um orçamento mais enxuto, né? E tal, a dica é procurar um local que já tem um plano B, né? Que ela não tem esses gastos extras com tenda, né? E também que já tem um pouco de mobiliário, né? Tá. Que isso é bem importante, ter mesa, cadeira, etc. Isso impacta bastante o orçamento dela, né? Que não tem que alugar tudo do zero. Exato, né? Então, buscar um local que já tenha isso, assim, ó, é bem importante, assim, na hora de fechar um local, na hora, né, de fazer o casamento, né? Dica de ouro. Dica de ouro. Mas tem outras também. Ah, pode passar, pode falar. Então, né, é claro, mais uma dica, né, quando a noiva também não tem essa questão de, eu quero casar em tal mês, que é meu aniversário e tudo, que a noiva é mais aberta com datas e meses, procurar casar num mês onde a flor não tem um preço muito alto, né, porque a gente também tem os meses que a flor tem um aumento bem significativo, né. Que são? Quais são? Maio, mês das noivas, né, a Junho, flor namorados? Junho, namorados, né. Na verdade, já começa em abril, mas tem alguns meses assim que o valor da flor triplica e outros meses, mais o verão, já que temos preços mais acessíveis, porque é primavera, né? Então, essa é uma outra dica, né? Que quando pode, né? Não tenho problema de mês, então eu vou casar em outubro, vou casar em novembro, né? É legal. Isso é uma ótima dica também. Mas aí fica a dica também, que essas datas, abril, maio, junho, são, por ter essa questão das flores, acaba sendo uma época de baixa nos casamentos, então tem mais datas disponíveis. Outubro, setembro, novembro, dezembro, gente, é concorridíssimo. Então, assim, se você vai casar nesses meses, faz questão, antecedência. Tem que ser com muita antecedência. Não, novembro mesmo praticamente é o novo maio, né? Sim. Porque sempre bomba, porque já é uma época assim que a gente já tá tipo no verãozinho, né? Então assim, não é quente, né? Não é frio, é agradável, né? Eu acho maravilhoso também, né? Então, mas abril também, né? Estão buscando bastante. Abril também estão buscando bastante, né? Sim. Mas tem essas coisinhas, né? Sim, foram ótimas dicas. Ótimas dicas. Giovana, a gente tá super feliz que tu aceitou o nosso convite. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Passou gente. assim voando aqui o nosso podcast. Tá. E eu quero saber, pra quem quiser te encontrar, como que eu contrato a Giovana pro meu casamento ou até para outros eventos. Fala das tuas redes sociais. Então, é só meu Instagram, é Giovana Rupolo Decorações de Eventos, né? Lá na minha bio tem o meu contato, meu telefone, também tem ali um link com um formulário que a noiva pode já preencher ali. Então, tem tudo que a gente conversou aqui, essas perguntinhas básicas, está lá no meu formulário, e ela preenche e a gente entra em contato daí. E vocês podem nos encontrar no Instagram, @teambrightpodcast. Vocês encontram Jéssica.maluf e estou nas outras redes sociais também. O meu Instagram é o Islaslacombi Weddings e também temos aqui do Isla, que é isla.islaslacombi. E também vocês podem nos encontrar no Spotify. No Spotify. Então, esse episódio vocês estão escutando ou pelo
YouTube, que daí vocês estão nos enxergando, ou pelo Spotify, que na verdade também Também dá para enxergar. Mas o legal do Spotify é que vocês conseguem colocar no carro e nos escutar enquanto estão indo para o trabalho, porque eu sei, né, que a vida é corrida. E assim, aproveita, se vocês gostaram desse episódio, mandem para todo mundo que vai casar, manda para o noivo, manda para as amigas que estão noivas. E a maioria das pessoas que nos escutam ou são noivas, né, ou estão pensando, então manda para todo mundo que vocês acham que vai gostar desse podcast, que eu tenho certeza que elas vão amar. É isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.